estamos todos no meio de uma confusão de algoritmos. A gente usa redes sociais para passar o tempo, para trabalhar às vezes, e elas são constituídas de algoritmos, que nada mais são do que receitas. É tipo, você precisa dar entrada em algo para surgir uma coisa nova daquilo ali, sabe? Tipo, tu vai fazer um bolo e você precisa de 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de cacau, enfim, para poder sair um bolo. Você tem um input, que são os ingredientes ainda sem função nenhuma, e com os ingredientes e os processos que eles vão passar, tem o output, que é o bolo em si. Eu venho percebendo muita gente falar que tá incomodada com esses algoritmos, então muita gente se incomoda com esses algoritmos. Por quê? Porque esses algoritmos, cara, eles estão cada vez mais... Parece que antes, se o intuito era te aproximar com a tua realidade e teus gostos, agora eles estão tentando meio que te afastar, te colocando imagens e signos e símbolos, vamos de semiótica, cada vez mais distante da sua realidade, para que você compre, porque, como eu falei, agora se tornou tudo mercado, né? Basicamente, o Instagram, ele favorece conteúdos sugestivos de nudez, né, para engajar o conteúdo e fazer com que ele chegue para mais pessoas. E o que é que isso quer dizer? Basicamente, eles querem mesmo que a gente exponha os nossos corpos. Porém, não é qualquer corpo, né? Obviamente, esse algoritmo não só tem que privilegiar a nudez, como ele também tem que privilegiar uma forma muito específica de nudez. O que me fez lembrar, inclusive, de uma influenciadora, né, Pra mim, ela é uma artista, né? Eu não tenho exatamente certeza de como ela vê tudo isso aí que ela faz, mas é a Poliana, né? Eu vou deixar o arroba, é Poliana Oliveira Real. Ela postava fotos comuns dela, em algumas ela exibia o corpo, enfim. Essas fotos recebiam denúncias, né? Porque tinha nudez, porque era sugestiva, e ela começou então a photoshopar o corpo dela de uma maneira bem padrão. Ela photoshopava também, tipo assim, simulando o que fez na cirurgia, para ver no que é que ia dar. E o Instagram não bania esse conteúdo. O que acontece é que todo esse conteúdo ele vai para você. Ele vai para você. Faça um experimento. Se você abrir uma conta nova hoje no Instagram, no telefone novo de preferência, para que ele não tenha outros registros do que você faz e do que você gosta, a maioria das contas que vou te recomendar são de pessoas que já têm bastante seguidores, um número bem grande, pessoas brancas, pessoas com um padrão de beleza padrão, né? Então você vai ter aquela branca do olho azul, cabelo loiro, aquele crossfiteiro, cheio de músculo. O conteúdo muito provavelmente vai ser bem repetitivo, e é isso que o Instagram quer, porque isso vende. E o que é que você pode fazer assim para melhorar essa situação? Bem, em primeiro lugar, delete seu Instagram. Não tô falando, não. Mas há um tempo eu tinha apenas um Instagram. Hoje esse Instagram virou apenas meu portfólio de fotografia. E agora eu criei outro, que é esse aqui. O que foi que eu comecei a fazer nessa conta? Primeiramente, eu segui perfis de pessoas que eu conheço, pessoas reais que estão aqui no meu dia a dia. E logo em seguida eu comecei a fazer um esforço descomunal para tentar seguir, primeiramente. Lá na aba do Instagram, na busca, você tem hashtags. Então eu comecei a pesquisar por hashtags que eram do meu interesse. Por exemplo, cabelo curto, tatuagem. Aí eu botava diversidade corporal. Comecei a pesquisar mais por meio das hashtags e entrando nos perfis que apareciam pessoas que são dissidentes, pessoas que não têm aquela cara que o Instagram vai querer que eu veja. E fazendo isso eu percebo, existe muita gente que fala: o Instagram é muito tóxico, o Instagram é feio, o Instagram só tem gente igual. o meu, no momento, eu tô bem satisfeita com esse meu Instagram. Eu vejo pessoas comuns fazendo conteúdos diferentes. Eu vejo todo tipo assim de informação que me agrega.
Então, uma coisa que é muito útil, na minha opinião, que mudou tudo, foi essa coisa das hashtags, mas não só isso, é tocar nos perfis que colocam essas hashtags. E isso foi bem legal. Outra parte também que ajudou bastante foi entender que a plataforma, o algoritmo, ele é essencialmente racista, porque o que é que acontece, gente? Caso vocês não saibam, contar uma história interessante, as primeiras máquinas fotográficas feitas para uso caseiro, doméstico, né? Tipo, você tem uma família, quer tirar foto da sua família, você vai comprar uma câmera. O filme fotográfico, ele tem camadas, né, que são fotossensíveis. Eu tô falando de filme, rolo de filme, tá, gente? Não tô falando da imagem digital. Antigamente, as pessoas tinham que ter uma câmera que você abria, colocava um rolo de filme ali, que ele tem um material com sais de prata que reagem à luz e revelam uma foto, enfim. O que acontecia? A Kodak, creio que vocês saibam o que é a Kodak, é uma marca, né, hoje em dia, que também tem eletrônicos no nicho, mas quando começou era rolo de filme fotográfico e máquina fotográfica. E a Kodak começou a produzir vários tipos de filme, alguns eram focados em retrato, onde supostamente a forma que esse filme reage seria bem legal para realçar assim, tons de pele, né? Essa questão da profundidade. E, obviamente, eles testaram aquilo ali com famílias, né? Eram câmeras caseiras, então eram famílias e famílias brancas. Acontece que quando pessoas asiáticas ou pessoas negras iam fotografar com aquele filme, ficava tudo uma bela de uma merda, né? Acontecia muito que os tons de pele não conseguiam ser diferenciados muito bem. Existia um problema em captar a profundidade, e isso foi continuando até a era digital, porque em algumas câmeras digitais, por exemplo, na hora que você ia enquadrar, por exemplo, uma pele escura, ele enquadrava como animal. Sabe quando você vai usar o celular? Aí tem assim, seletor de cena. É meio que a câmera artificialmente decide para você qual é a melhor maneira de enquadrar, de colocar cor naquele cenário. Então, tipo assim, esportes, aí a câmera vai deixar o obturador mais rápido para você congelar o movimento. Sei lá, culinária, vai realçar as cores, né? E assim, com pessoas, isso era muito falho. E ainda é falho. A gente tem, por exemplo, a Gigante, uma empresa enorme, que é a Samsung e a Xiaomi. Eu tô gravando com o Samsung. Eles têm um problema que em retratos tirados com a câmera padrão, se você não desligar os embelezamentos, você fica com o rosto mais pálido, o nariz mais afilado. E as pessoas fazem isso no Instagram também. O Instagram, de uns anos para cá, liberou a ideia de usuários fazerem filtros, né, para colocarem. As pessoas, usualmente, sempre colocam nos filtros o padrão de nariz mais fino, queixo mais fino, olhos maiores, enfim. Você não vai conseguir mudar isso sozinho, tá? A solução mesmo seria uma outra rede onde a gente tivesse algoritmos mais eficazes, enfim. Mas o que você pode e deve fazer é apoiar quem tá fora disso, saca? Então, se tem um criador de conteúdo digital aqui, que é lá a branquela que tira foto igual todo dia e tal, e fala as mesmas coisas, e tem um outro conteúdo ali que leva às vezes 3 vezes mais tempo, sabe, para ser feito, que é feito com muito mais boa vontade, e que tem uma pessoa ali que ela desvia desse padrão, dê apoio para isso. Mas não é só isso, tem uma colega sua, acabou de começar, sei lá, sua vizinha, dá like, compartilha aquilo, cita aquilo ali em outras áreas do Instagram, sei lá, num comentário, porque isso ajuda. Mas não vai ajudar a mudar a estrutura da plataforma, infelizmente. Só que vai ajudar você. A gente já vive a gente já vive na distopia, meu amor. Você não precisa ir tão longe e ver conteúdo cyberpunk ou ver aqueles filmes onde as pessoas são controladas por um governo maligno. A gente tá no Brasil num governo maligno, né? Mas, assim, isso já tá acontecendo. E uma outra forma também que você tem que sempre lembrar é que a internet, ela não tem apenas, assim, Instagram, Twitter e Facebook. A gente tem fóruns, muito cuidado com os fóruns, porque infelizmente eles acabam sendo lotados de pequenos grupos muito extremistas em relação a algumas coisas. Mas dentro desses fóruns, às vezes existem opções de filtro, então você pode acabar tendo informações e conexões muito mais genuínas, assim.
você tem também a velha e boa pesquisa mesmo, tá a fim de entender sobre algo, pesquisa, vai pesquisar um artigo, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem o que é que eu quero dizer com isso, eu só sei que isso tudo, eu tô falando sobre isso tudo, porque eu tava no Instagram e tinha uma pessoa postando justamente um story, né, que é aquele vídeo curto, e essa pessoa tava reclamando disso, né, porque meu Instagram tá me fazendo mal, tal. Se te faz mal, dá um follow. Dá um follow, não é nada pessoal, entendeu? Ninguém vai ficar, que raiva. Não, dá um follow. Se aquela pessoa você vê ali, você começa a sentir que tá te incomodando, dá um follow, sabe? Você não precisa necessariamente deletar o seu Instagram, até porque, infelizmente, ele é uma maneira de conectar a gente com o mundo, até com as coisas que a gente precisa, porque enquanto você tem 59 mil marcas de multinacionais ali, com aquele marketing pesado, você tem outras 50 marcas pequenas, de pequenos produtores, que talvez você não conhecesse se não fosse o Instagram. Então, eu acho que tudo é tipo assim, a gente tem que pisar sobre ovos. Isso tá tudo me lembrando um documentário da Netflix, que fez bastante sucesso, que é O Dilema das Redes, e eles basicamente esculhambam a internet e usam historinha lá pra ficar falando disso, mas no final das contas eles não mandam solução nenhuma, real. Eu vou fazer um vídeo sobre o documentário, né, falando sobre o documentário em si e as problemáticas, mas por enquanto na minha vida assim é isso. Rejeite a modernidade e abrace a tradição. Você não precisa de um feed necessariamente esteticamente belo, perfeito. Sabe? Deixa esse negócio pra lá.